paz de Cristo esteja em nossos corações. Nesse dia eu gostaria de falar sobre os 5 pilares da Reforma Protestante. A palavra protestantismo deriva-se do termo protesto e em 1517, no dia 31 de outubro, com as 95 teses de Martinho Lutero, deu-se início à Reforma Protestante na Europa, mais especificamente na Alemanha. Anterior a Martinho Lutero, nós tivemos alguns precursores da Reforma, como John Hus, John Wycliffe, alguns movimentos, como dos valdenses, que foram essenciais para que a Reforma Protestante pudesse acontecer. Nós sabemos que foram várias doutrinas que surgiram com a Reforma Protestante, que acabaram indo de encontro com a doutrina do catolicismo naquela época. E até mesmo entre os protestantes, muitas doutrinas entraram em divergência, em discussões. Nós tivemos os luteranos, os reformadores, que eram adeptos de João Calvino, os anabatistas e muitos outros que divergiam na sua maneira de pensar. No entanto, nós temos pelo menos 5 doutrinas que são fundamentais e essenciais para todos aqueles que se dizem protestantes, seja você luterano, seja você calvinista, seja você batista ou pentecostal, de modo geral, carismático. Nós temos esses 5 pilares da Reforma Protestante que são, em latim, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christo e soli Deo gloria. E eu gostaria de comentar sobre a importância que esses pilares têm para a nossa vida cristã e para a igreja de um modo geral. Gostaria de começar falando sobre o sola scriptura, que significa somente as escrituras. A Reforma Protestante, ela nos falou muito a respeito da importância que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. A Reforma, ela colocou a Bíblia no seu devido lugar, que é no centro da vida humana, no centro da sociedade, no centro do coração dos indivíduos. Naquela época, a tradição da Igreja Católica acabou corrompendo e acabou deixando de lado as Escrituras Sagradas. E hoje o que nós observamos em muitas denominações, em muitas igrejas, é exatamente esse retorno à tradição. Quantas vezes a tradição se torna mais importante que a palavra de Deus? Quantas vezes nós deixamos de lado doutrinas essenciais e fundamentais para o nosso crescimento espiritual e colocamos o nosso foco apenas na tradição, nos costumes da nossa igreja? Não quero dizer que é errado você ter costumes, você ter determinadas tradições em sua denominação, mas quando essas tradições, quando esses costumes entram em conflito com a palavra de Deus e impedem um bom desenvolvimento da vida espiritual das pessoas, quando essa tradição coloca as pessoas umas contra as outras, quando gera dúvidas, conflitos, porfias, divisões, isso acaba corrompendo a palavra de Deus. Jesus disse que os fariseus invalidavam as Sagradas Escrituras por meio da sua tradição. É por isso que nós precisamos, acima de tudo, colocar a Bíblia no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, no centro do nosso pensamento, dos nossos estudos. A Bíblia deve ser a nossa base, a nossa regra de fé, o nosso sustentáculo. O segundo pilar é a sola gratia, que significa somente a graça. Hoje muitas pessoas elas acabaram se esquecendo da importância que a graça de Deus tem para as nossas vidas. Graça é favor imerecido e a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça de Deus e não por meio de obras para que ninguém se glorie. No entanto, muitas pessoas têm substituído essa graça poderosa de Deus por amuletos e por tantas outras coisas, pensando elas que por praticarem boas obras, por ajudarem financeiramente determinadas instituições que estarão isentas de uma condenação e que terão a sua salvação garantida. Não, nós não garantimos a nossa salvação por meio de boas obras.
As boas obras são consequências de pessoas que já são salvas, porque a Bíblia diz que Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos enquanto igreja, mas a nossa salvação é pela graça de Deus. É um presente que nós não merecemos, é um presente que depende apenas da bondade, da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. O terceiro pilar da reforma protestante é o sola fide, que significa somente a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, que também é dom de Deus. A fé, ela procede de Deus. Deus, ele nos dá a capacidade de professarmos a nossa fé nele. A fé é algo que Deus nos deu, não é algo que vem de nós mesmos, mas Deus deixou a fé para que todos pudessem ter acesso a ela. Deus nos habilitou para que nós pudéssemos hoje confiar nele, ter comunhão com ele, ter intimidade com ele por meio da nossa fé. E nós precisamos entender a importância que a fé tem para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé no Deus que nós servimos, nesse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos acreditar no poder dele, precisamos saber que ele pode operar o impossível nas nossas vidas e que nós podemos ter sim comunhão com ele, porque Jesus ele realizou seu sacrifício lá na cruz do Calvário. E é por isso que o quarto pilar da reforma protestante é o solos Cristo, somente Cristo. Jesus é o nosso mediador. Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus pode nos resgatar do pecado. Somente Jesus pode nos libertar da opressão. Somente Jesus pode nos dar a alegria verdadeira e genuína que não é circunstancial, mas que independe das circunstâncias, que independe da nossa situação. Jesus, ele é o único caminho que pode nos levar até Deus. Somente por ele nós poderemos encontrar a nossa verdadeira alegria e somente por ele nós poderemos obter a fé. Eu não dependo do meu pastor, eu não dependo da minha liderança, do meu pai, da minha mãe, eu não dependo da minha esposa, nós não dependemos dos nossos filhos, dos nossos parentes para obtermos a salvação. O pastor é essencial para a nossa vida, para nos dar conselhos, para nos orientar, mas nós não dependemos destas coisas para obter a nossa salvação. Nós dependemos exclusivamente de Jesus. Jesus deve ser o centro. E hoje, muitos líderes têm ofuscado ou tentado ofuscar a centralidade de Cristo em suas igrejas. Não se prega mais sobre Jesus, não se fala mais sobre Jesus. As pregações hoje são pregações triunfalistas que falam sobre prosperidade financeira, sobre saúde física, e hoje se tem deixado de lado a cruz e a salvação que vem por intermédio de Cristo. Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da Bíblia Sagrada, Cristo deve ser o centro das nossas igrejas. E por último, nós temos o quinto pilar da reforma protestante, que é o Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Tudo que nós fizermos deve glorificar a Deus. A honra não é minha, a honra não é do meu líder, do meu pastor, não sou eu que devo desejar e almejar o prestígio, não sou eu que devo desejar o reconhecimento das pessoas. Tudo que eu fizer, diz a Bíblia, quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus é o único que merece, Deus é o único digno de toda adoração, de toda glória e de toda honra. E que nós possamos, queridos, como igreja, como cristãos genuínos, guardar esses princípios no nosso coração, para que possamos vivê-lo cotidianamente na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde estivermos, que possamos de fato viver esse evangelho genuíno, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.